Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Firme nos estudos? O vídeo de hoje vai ser sobre direito penal, crimes contra a honra. É de extrema importância saber a diferença dos três institutos dos crimes contra a honra para evitar de se confundir e perder uma questão, bem como não sair na rua falando que eu vou te processar por injúria, calúnia e difamação, sem saber que tratam de três crimes diferentes. Pois bem, vamos começar pela calúnia. Calúnia tem previsão no artigo 138 do Código Penal, tem pena de 6 meses a 2 anos e multa. E o que é? É imputar fato falso definido como crime. Gente, duas dicas. O fato tem que ser falso, ele não pode ser verdadeiro, e ele tem que ser definido como crime e não como contravenção penal. Fere a honra objetiva. Quem propaga ou divulga a calúnia também responde por esse instituto e cabe calúnia contra os mortos. Cabe também exceção da verdade, que nada mais é do que provar que aquilo que você falou é verdade, salvo em 3 casos. Salvo no caso de que o crime for de ação privada e o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. Segundo caso, quando o fato imputado for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. E terceiro caso, quando o fato imputado for crime de ação pública e o ofendido for absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139 do Código Penal, pena de 3 meses a 1 ano e multa. O que é a difamação? É imputar fato ofensivo à reputação. Também fere a honra objetiva. Cabe exceção da verdade apenas nos casos em que for imputado a funcionário público no exercício da função. Injúria. Artigo 140 do Código Penal, pena de 1 mês a 6 meses ou multa. O que é injúria? É ofender a dignidade ou o decoro. Não admite exceção da verdade e não cabe pena nos casos em que a vítima provocou a injúria ou houve retorção imediata. O que seria a retorção imediata? É quando você sofreu uma injúria e logo depois injuriou a pessoa também. Então, a troca de injúrias não cabe pena. O que é a injúria real? É quando você, junto à injúria, entra a violência ou as vias de fato. Nesse caso, a pena é de 3 meses a 1 ano, mais a pena da violência. Existe também o instituto da injúria racial, que é referente aos casos de raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Pois bem, se você assistiu o vídeo até aqui, você já sabe diferenciar os 3 institutos jurídicos dos crimes contra a honra. Agora nós vamos adentrar um pouquinho mais a respeito da matéria. Falar sobre o aumento de pena. Aumenta-se 1/3 na pena, previsto no artigo 141 do Código Penal, se o crime ele é cometido contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, se é contra um funcionário público no exercício da função, se ele é cometido mediante a presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, se é contra pessoa maior de 60 anos ou que possua alguma deficiência, exceto nos casos da injúria, porque para isso já existe o Instituto da Injúria Racial, e aumenta-se a pena em dobro se a ofensa for feita mediante paga ou promessa de recompensa. Também existe o Instituto da Exclusão do Crime, ou seja, não constitui nem injúria nem difamação se elas forem realizadas em juízo, durante a discussão da causa, pela parte ou pelo procurador, se for uma opinião desfavorável de uma crítica literária, artística ou científica, ou se for um conceito desfavorável realizado para um funcionário público no seu dever de ofício. Tanto a primeira quanto a terceira, o do funcionário público e o em juízo, responde por injúria e difamação quem dá publicidade a essas ofensas. Cabe também a retratação. O que é a retratação? Ela deve ser dada antes da sentença e de forma cabal, ou seja, de forma completa. Aí o agente fica isento de pena. Se ela for feita, se a ofensa for feita pelos meios de comunicação, pode ser exigido que a retratação seja feita por lá. Ou seja, te ofendi por meio das redes sociais, a vítima pode exigir que na própria rede social eu vá lá e faça essa retratação. A vítima pode pedir explicação em juízo e pode recusar essa explicação, ou se ela não entender como satisfatória, aí vai responder pela ofensa da mesma forma. Esses institutos jurídicos, eles são promovidos mediante queixa,
salvo no caso de violência que resulta em lesão corporal, e deve ser mediante requisição do ministro da Justiça quando for realizada contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e mediante representação do ofendido nos casos de que ela é feita contra funcionário público no exercício da função e nos casos de injúria racial. E aí, pessoal, gostaram das diferenças dos crimes contra a honra? Vocês já sabiam todos esses institutos jurídicos? Fiquem firmes nos estudos, até a próxima e bora comigo?